Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, tá entrando mais um podcast de Fato, uma parceria entre o Brasil de Fato RS e o Sind Bancários, gravado no Estúdio Hall, no Centro Histórico da capital gaúcha. Meu nome é Clara Aguiar e comigo apresentando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Clara! Oi, Ayrton. O nosso entrevistado de hoje é médico pediatra e participou de missões humanitárias na África. Também prestou assistência a populações vulneráveis na Amazônia, no território Yanomami. Durante a pandemia da Covid-19, aqui em Porto Alegre, foi coordenador da unidade de pronto atendimento da Vila Bom Jesus e, em 2024, atuou no socorro às vítimas das cheias de 2024. Hoje, além de continuar atuando na medicina, é vereador na capital e seu foco continua sendo a pauta da saúde pública, além dos direitos da população, sobretudo a mais vulnerável. Nos últimos dias, sua atenção está voltada para o debate sobre as cozinhas solidárias, que, apoiada pelos movimentos sociais, garante refeições a quem não pode pagar pela alimentação. Dentro desse tema, cresceu a polêmica em torno de uma dessas cozinhas, a do bairro Azenha, interditada pela prefeitura. Seja bem-vindo, vereador Alexandre Publitz. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui poder conversar com vocês hoje, conversando com o pessoal, né, do Brasil de Fato. É sempre uma honra e é um prazer poder estar dialogando um pouquinho sobre questões importantes aqui da nossa cidade, que eu acho que a gente tem temas fundamentais aí para o futuro, sobretudo para o combate à fome. O que está acontecendo com a cozinha comunitária da Azenha? Bom, na verdade, o que está acontecendo com as cozinhas. Com as cozinhas. Isso é algo que a gente precisa debater, Isso é importante, porque a gente está no foco agora que a gente está vendo é essa polêmica da Azenha, da interdição e tal. Exato. A gente tem observado diversos movimentos por parte da prefeitura, já não só de agora, mas dos últimos anos, de um projeto muito higienista aqui na nossa cidade. Sobretudo na região mais central, onde a gente tem uma especulação imobiliária um pouco maior, a gente percebe que a prefeitura está tomando algumas decisões políticas para tentar retirar as pessoas em situação de rua, né, que estão hoje morando, né, nas ruas de Porto Alegre. Esse afronte que está acontecendo vem caindo com muita força em cima das cozinhas solidárias. E mais específico hoje com relação à cozinha solidária da Azenha, a cozinha do MTST, que é uma das mais importantes cozinhas que nós temos na nossa cidade. Eu acho que todo mundo se lembra muito bem no período, sobretudo ali durante a pandemia e depois, durante as enchentes, o papel fundamental que essa cozinha teve para poder ajudar a população, sobretudo os mais vulneráveis, quem estava, né, quem tinha perdido tudo durante a enchente. E aqui vale lembrar, a cozinha da Azenha não atende apenas a população em situação de rua, mas atende muitas pessoas que têm suas casas sim, mas que estão com alguma dificuldade. Quem tem fome e vai ir numa cozinha solidária para pedir alimento é porque realmente tem uma necessidade grande. E a gente tem que ter um olhar com muito carinho para isso. O que aconteceu? Né? A gente tem agora, faz algumas semanas já, houve uma operação, uma força-tarefa da prefeitura, né, onde em um único dia eles juntaram, né, os bombeiros, a parte da vigilância, a parte da guarda, chamaram até o pessoal para olhar a conta de luz, levaram todo mundo para fazer uma força-tarefa, uma tropa de pessoas para entrar e interditar a cozinha da Azenha. E não acharam nada. Essa que é a parte mais interessante, né? A questão da vigilância sanitária, que cuida da qualidade dos alimentos, e é algo que eu defendo, quero deixar bem claro, nós tivemos agora um problema gigantesco com o enfrentamento aí e tentando, né, destruir boa parte da vigilância. A vigilância sanitária que faz, né, tem esse olhar cuidadoso com relação aos seus restaurantes, estabelecimentos, é algo importante para a saúde pública e a gente defende ela. Já vinha feito várias vistorias lá na cozinha. E a cozinha sempre esteve em dia com as suas obrigações, seus cuidados, isso é algo que é muito importante ser dito, né? Os bombeiros, quando foram lá, encontraram algumas questões com relação ao PPCI que precisariam ser alterados, né? Sobretudo com relação aos botijões de gás. E
quando o restante foi, né, a guarda não teve nada para trazer diferente, o pessoal da CE que foi lá para olhar a luz também viu que não tinha nenhum problema na luz. Basicamente, eles estavam tentando procurar qualquer motivo, qualquer desculpa para poder fechar a cozinha. Acharam uma coisa muito pequena, que era com relação aos botijões de gás, algo que poderia ter sido resolvido naquele mesmo instante. Mas a prefeitura utilizou isso como uma desculpa para poder fechar. Né, fechar aquele estabelecimento. E ali a gente foi atrás, tentar entender o que estava acontecendo. Existe uma associação de moradores, de comerciantes, naquela região ali do bairro da Zenha, que não gosta muito da presença da população em situação de rua. Foi isso que eu imaginei, né? A população de rua, enfim, atrair população de rua para aquela região da cidade. Exato, e eles trazem, né, essa preocupação, tem muitas pessoas em situação de rua, isso é ruim para os negócios, etc. E já existe uma pressão há muito tempo dessas pessoas com relação à cozinha da Zenha. E, inclusive, os próprios integrantes da cozinha têm dialogado com a associação, têm visto formas para melhorar, têm visto formas para trocar, chegaram a modificar os locais onde fica a fila para a entrega dos alimentos, chegaram a levar, né, a entrega dos alimentos para uma praça que fica ali ao lado, para não atrapalhar justamente a questão do comércio. Ou seja, existe um diálogo. Mas isso foi utilizado muito como uma desculpa para fazer esse fechamento. No meu entender, o que temos ali é uma questão política, uma questão de uma prefeitura que tem uma visão de direita com relação à sociedade, que não tem uma preocupação real com uma população mais vulnerável, que tem uma visão higienista de sociedade, fazendo um ataque direto a uma organização que está lá justamente para tentar cuidar da população. E se utilizou de toda a sua força para fazer isso. Quero lembrar que a gente não vê normalmente indo toda essa tropa, né, de agentes públicos para ir ver um restaurante. Sim. Não vai todo mundo ao mesmo tempo. Por que aconteceu essa medida, né? E a partir daí, nós começamos a fazer uma negociação. Houve uma primeira manifestação por parte da Cozinha da Zenha, onde foi feito um ato no final de semana. Neste ato foi feito a comida preparada e levada para seguir o trabalho. A cozinha não pode parar. Quem tem fome tem pressa. A cozinha não parou, então? Não parou. A cozinha seguiu funcionando. Não no estabelecimento. Sim. Foi utilizado outro local para preparar o alimento e levar para lá. Qual local? Era um local ali próximo, né? Porque eles... existem várias cozinhas hoje em Porto Alegre e elas se ajudaram. Eu não sei te precisar endereço nem nada, mas era ali pertinho e o pessoal trouxe até carregando nas costas ali os panelões ali. Isso eu acompanhei. E bom... E aí serviram na praça? Serviram na praça. Eu vi a fila, eu passei por ali e vi uma fila grande na praça. Exato, e mantiveram porque o atendimento da população é necessário, né? Quem está ali passando fome, um dia sem comida faz muita diferença, a gente sabe disso, né? Então, foi mantido o atendimento, foi mantido as funções. Nesse mesmo dia, eu fiz uma ligação, consegui conversar com o prefeito Melo, a gente organizou para a semana seguinte ao fechamento já uma reunião com o prefeito, foi uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Cozinhas Solidárias, da qual eu faço parte, né, como vereador. A gente conseguiu juntar algumas outras forças de outras cozinhas, mais a cozinha do MTST, para poder fazer esse diálogo com o prefeito. Foi um diálogo positivo. Difícil, como deveria se esperar, mas positivo. A gente saiu da reunião com uma garantia de reabertura do espaço, né? Hoje existe uma comissão formada para poder fazer um diálogo entre a cozinha e a associação de moradores para tentar chegar ao meio termo. As questões legais, as questões de segurança vinculadas com os bombeiros já estavam sanadas, então algo muito simples de se fazer. E existe ali uma garantia de uma comida de qualidade sendo entregue para a população. E dentro desse contexto é preciso falar da valorização dessas cozinhas, né? Tu tem um projeto de lei que prevê a remuneração das cozinheiras solidárias e também uma série de medidas para trazer infraestrutura para essas cozinhas, né? Perfeito. Assim, a gente entende... Primeiro, eu explicar um pouquinho, né? Eu sou médico, sou pediatra, mas eu sempre trabalhei muito com a questão do combate à fome, né? Eu tenho dentro da minha vivência, como tu bem disseste, eu já trabalhei com Médicos Sem Fronteiras, em missão onde eu trabalhava com
crianças com desnutrição infantil, trabalhei com os Yanomamis na região norte do país também, com desnutrição infantil. Isso sempre esteve muito presente. E antes de eu ser vereador, como militante político, eu atuava também nas cozinhas. A própria cozinha da Zen, eu estive lá desde o dia 1, onde começou todo o processo de ocupação daquele espaço, como uma reivindicação por um local para conseguir alimentação para a população. E eu sigo nessa trajetória agora como vereador. Existem mais de 300 cozinhas solidárias em Porto Alegre. É mesmo? 300? Mais de 300. Em torno de 215 estão cadastradas com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, o Ministério, né, do Governo Federal. E essas cozinhas são aptas a receber, inclusive, recursos por parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, para receber alimentos e o PAA é que compra alimentos produzidos para a agricultura familiar. Perfeito, né? O Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ele é um programa da Conab, né? Sim. A Conab, que hoje é presidida pelo Edgar Preto, ela tem uma função histórica, né? Uma empresa que já existe há muitos anos, onde ela faz compra e venda de alimentos. Ela basicamente estoca alimentos para a gente poder regular o preço. Isso. E consegue distribuir esse alimento depois para ajudar as pessoas. Então, uma das formas que o governo federal tem de fazer o combate à fome é, através desse alimento estocado, poder distribuir ele para as cozinhas solidárias. Nós temos, né, uma compreensão gigantesca de que o Brasil saiu do mapa da fome agora, muito graças ao trabalho dessas cozinheiras. E aqui eu quero reforçar, são cozinheiras. Quando a gente olha para as cozinhas solidárias de Porto Alegre, a maior parte delas são cozinhas que existem na periferia da cidade, a maioria em casas próprias, e a maioria são cozinhas matriarcais. São avós, mães, filhas, netas, juntas, cozinhando e ajudando a sua própria comunidade. Esse é o cerne do movimento. Até a cozinha da Zen, que a gente conhece tanto, ela tem um funcionamento um pouquinho diferente, porque ela é muito vinculada ao movimento social. Sim. Mas a maioria delas são matriarcais, são familiares, né? E a gente entende que esse projeto das cozinhas, né, esse funcionamento das cozinhas, foi o que ajudou no combate à fome nesses últimos anos. Sobretudo ali no período da pandemia. Quero lembrar, né, que durante o governo Bolsonaro nós tivemos o fechamento do Conselho Nacional, né, o Conselho de Segurança Alimentar. A gente teve uma redução gigantesca da Conab, sem ter estoques que a Conab pudesse utilizar. Ou seja, foram feitos vários movimentos políticos que dificultaram o combate à fome, e junto disso a gente ainda teve a pandemia, que assolou a população de uma forma gigantesca. Os programas hoje que nós temos são projetos de lei que visam justamente auxiliar essas cozinhas. Então, veja, a gente não quer combater, a gente quer melhorar, a gente quer dar infraestrutura, a gente quer dar formação. Dentro do SUS, né, eu sou um trabalhador da saúde, a gente tem os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde são pessoas da comunidade que trabalham vinculados ao posto de saúde, fazendo a parte de prevenção e promoção. Então, é aquele cara que vai lá e vai olhar se tem mosquito da dengue ou não, vai ver se tem um esgoto a céu aberto ou não, vai ver o que a gente pode ver quando tem uma família com vulnerabilidade. É alguém da comunidade que presta um serviço local. O que a gente está propondo? Algo muito semelhante aos agentes comunitários de saúde. São os agentes populares de alimentação. Perfeito. Seria um projeto também nas comunidades, na periferia de Porto Alegre, juntando essas cozinheiras, né, onde a gente pudesse dar formação para elas. Vejam bem, a gente pode falar sobre segurança alimentar, né, utilização de alimento saudável, de como é que a gente faz o preparo de alimentos com cuidado, né, com higiene, etc. E fazer um entendimento também de um diagnóstico sobre insegurança alimentar. Nessa região, tem gente passando fome ou não tem? Como é que eu sei? Quem eu vou ajudar? Onde é que eu vou levar esse alimento? Isso é a gente garantir formação para essas cozinheiras, que fazem um trabalho essencial, não remunerado. Não remunerado. A gente precisa lembrar disso. Elas estão ajudando a tirar o Brasil do mapa da fome e não ganham nada. E elas precisam ter uma remuneração. Precisam ter uma remuneração. É fundamental. Mas essa é uma iniciativa aqui do município, tua aqui no município, mas também, ou existe outros
deputados federais, senadores, enfim, tratando disso. Esse vai ser um projeto piloto de uma política que a gente quer fazer com que seja muito maior. Nós estivemos recentemente agora em Brasília, conversando com o MDS, uma reunião muito boa, mais de uma na verdade, eles ajudaram a escrever o projeto. Tá? Então esse é um projeto que... É um projeto que o governo pode apresentar. Que o governo pode apresentar. Nós estamos querendo fazer uma parceria com a Fiocruz. A Fiocruz já tem um projeto de formação de agentes comunitários para alimentação, né? Agentes populares de alimentação. O que a gente está trazendo aqui para Porto Alegre é algo novo, é algo diferente. E como a gente sabe que esse tipo de projeto de lei demora muito para tramitar, e infelizmente, né, com as forças políticas como estão, a probabilidade maior é que não passe. Tá? Vamos ser bem sinceros, bem honesto aqui com quem está nos escutando. Então a gente está montando um projeto através de emenda parlamentar. Né? Eu estou destinando ali parte dos recursos para a gente poder fazer um projeto piloto. Né? A ideia é que esse projeto já esteja funcionando a partir do ano que vem, onde a gente vai ter em torno de 20 cozinhas aqui em Porto Alegre, né, de representantes de diferentes movimentos sociais, que possam estar tendo no mínimo uma agente, né, por cada uma dessas cozinhas, para receber esse tipo de formação, para ter essas aulas, para aprender como fazer, e com uma bolsa para remunerar. Seria uma espécie de supervisora do trabalho naquela cozinha. Perfeito, perfeito. Uma supervisora. Alguém que é próprio da cozinha, isso que é importante, a gente não quer pegar, com todo respeito, a gente não quer pegar um universitário, alguém que vem de fora. Não, a gente quer atuar diretamente com quem está lá na linha de frente. A gente quer pegar essas cozinheiras, dar formação para elas e conseguir dar uma bolsa para elas poderem fazer o que elas fazem de melhor, que é ajudar as pessoas. E para isso tem que ter remuneração. Gente, é trabalho. Não é só uma questão de caridade, é trabalho. Trabalho tem que ser remunerado. Sim, e tem um fator importante também, porque é um projeto estratégico que alcança lugares em que muitas vezes o Estado não está presente, né? Que é tudo feito pela solidariedade. Então é importante também reconhecer essas cozinheiras, né? Então é uma questão de saúde pública mesmo, né? Porque falar sobre saúde pública nas periferias é algo que precisa ter mais visibilidade, né? Perfeito, não, é exatamente isso. A gente conversa muito assim, né? Como um agente político da esquerda, né? Como é que a gente consegue promover a transformação social? Como é que a gente faz isso de uma forma real? A gente criar uma sociedade melhor, uma sociedade menos desigual, né? Como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente tem que estar junto da população, a gente tem que estar onde os problemas estão e a gente tem que ouvir essas pessoas. Esse projeto, ele parte da construção em conjunto com as cozinhas, parte das demandas das cozinhas, parte de uma vinculação direta com a comunidade no território. No território. É importante a gente fazer isso, a gente tem que ter um trabalho nesses locais. E tu trouxe muito bem, alimentação é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Eu sou professor de medicina na Unicinos, né, dou aula. Era antes trabalhador também do Hospital de Clínicas, que é o hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre tive alunos junto. E uma das minhas matérias, né, e meus estudos, é sobre determinação social da saúde e da doença. O que é uma determinação social, né? São questões da sociedade que podem gerar uma doença. Então, um exemplo bem claro, né? Se a gente tem esgoto a céu aberto na comunidade, isso vai aumentar. Está contratando doença. Vai contratar doenças, vai aumentar o número de leptospirose, vai aumentar o número de dengue, vai poder causar mais problemas gastrointestinais, né, vômito, diarreia, hepatite A. Então, tu tratar de questões como educação, de alimentação, de saneamento, de acesso à luz, de água potável, tudo isso interfere na saúde das pessoas. E a partir desse olhar que a gente consegue melhorar a condição de vida das pessoas. E aí a gente consegue realmente, né, ajudar muita gente e aí também diminuir fila do SUS, né, melhorar o atendimento da população. Tudo isso está interligado. Eu acho que a nossa ideia é trabalhar com esse horizonte. Eu fiquei surpreendido assim com 300 cozinhas, não imaginava que tivesse 300 cozinhas. Em Porto Alegre, tem-se uma ideia do que quantas tem no estado e no Brasil? São 800, né? Mais de 800. Eu não sei te dizer o número. Eu vou ser bem sincero que não pesquisei e vou ir atrás para me perguntarem de novo. A gente sabe que o fenômeno das cozinhas solidárias, ele é muito forte no nosso estado.
Tá? Isso tem muito com relação... É uma particularidade do Rio Grande do Sul. É uma particularidade do Rio Grande do Sul. Existe, sim, né, em grandes centros. É algo que a gente não vê tanto no interior. Então, é algo mais vinculado às capitais. E aqui deve ter sido estimulado também pela pandemia. Pela pandemia e pela enchente. Né? Tiveram correlação. Mas a maior parte dessas cozinhas são cozinhas mais antigas. Né? Nós temos, se eu não me engano, em torno de 200, 215 dessas cozinhas são cadastradas hoje pelo MDS e recebem algum tipo de aporte. Né? Sim. Esse programa que eu citei antes, que é o PA, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele, infelizmente, ele ainda é muito pequeno para as necessidades, né? Quando a gente conversa com as cozinheiras, elas trazem pra gente, né? Olha, tem vezes que vem só laranja, a gente precisa de mais coisas, a gente precisa de arroz, de feijão, de proteína, né? E não é sempre que consegue. Então, em cima disso também, a gente tem olhado esse cadastro, tem ido atrás disso junto ao governo federal para ajudar a melhorar o cadastro, conseguir que todas as cozinhas sejam cadastradas, né? Para a gente ter esse olhar, para a gente poder cuidar desses espaços e que a gente possa desenvolver. Para a gente poder desenvolver, a gente precisa de política pública para isso. Então, uma outra questão que a gente está tentando trazer é justamente sobre uma melhoria do PA. A gente está pensando no PAA Cozinhas Solidárias. Veja bem, o Programa de Aquisição de Alimentos, ele ajuda as cozinhas, mas ajuda várias instituições, né? São vários locais para onde esse alimento pode ir. E é algo muito bom. É o governo federal fazendo a compra de alimentos da agricultura familiar, o que gera renda para agricultores pequenos, né? Que vai poder aumentar o número de emprego, que vai poder fazer com que as pessoas sigam vivendo no campo, que é algo importante para quem está lá. E leva esse alimento de qualidade, e aqui a gente está falando, né? Você está falando com um pediatra que conversa muito com pais e mães sobre não dar bolachinha para criança, né? A gente não quer ultraprocessado, a gente quer a fruta, a gente quer a verdura, a gente quer logo em seguida. A comida boa, né? Isso. E essa comida boa chega nessas cozinhas. O que a gente precisa fazer é ampliar isso. A gente quer que o PA tenha um PA específico só para as cozinhas solidárias, para a gente conseguir ter um aporte maior de alimentos e alimento de alta qualidade. É sobre ultraprocessados, né? Tem um projeto que estabelece uma espécie de restrição ao acesso a ultraprocessados, né? Tem sim. Junto com o MDS, né, nós estamos trazendo várias questões para serem debatidas aqui na cidade. Um debate que ele é muito importante, e aqui vou trazer uma coisa contraditória para vocês, e às vezes o pessoal demora para entender. Mas a fome, ela tem várias características diferentes. Uma delas é a desnutrição, que é aquela criança que eu atendi já lá na Nigéria, que atendi aqui no Brasil, lá com os Yanomamis, que é aquela criança que está, né, muito magrinha, com os ossos aparentes, né, com a face caveiresca. Esse é o fator desnutrição. Mas, se a gente não consegue dar alimento de qualidade, e a gente começa a dar muitos alimentos ultraprocessados e industrializados, essas crianças podem ser obesas e terem desnutrição ao mesmo tempo. Hoje, a obesidade é uma consequência social da fome. Engraçado, né? Mas é verdade. Quando a gente não tem acesso a alimento de qualidade, porque a gente não tem renda, porque a gente não tem educação sobre isso, acaba com que a gente tem uma má ingesta de nutrientes. Então, às vezes, são crianças que podem ter lá um peso acima, mas que têm baixa quantidade de proteína, que têm baixa quantidade de vitaminas na sua alimentação e que podem ter diversos problemas de saúde por conta disso. Né? Precoces. Diabetes. A gente vê diabetes, hipertensão. E, gente, a principal causa de morte no mundo são doenças cardiovasculares, infarto e AVC. É o que mais mata as pessoas no mundo, aqui no Brasil também. E isso é consequência de uma alimentação ruim. Então, se a gente já começa lá com as crianças, o que vai acontecer com elas quando forem adultos, né? Sim. Então, a gente está pensando em alguns projetos para conseguir regulamentar e dificultar o acesso das crianças nesse sentido. Então, um dos projetos que a gente está trazendo também em parceria com o MDS é sobre aqueles alimentos ultraprocessados que ficam ali na saída do caixa. Sabe quando tá esperando ali para pagar? E daí tem aquela fila gigante, daí tu olha pra frente e tem uma criancinha puxando a saia da mãe, dizendo, mãe, dá o chocolate aqui, a bolacha, né, a coisa e tal, né? Só do fato da gente tirar dali, isso daí já inibe com que esse consumo desnecessário aconteça. Ninguém tá proibido de comprar bolacha, tá, gente? Vai ter lá nas prateleiras normal.
A gente só está querendo que aquele último ali, que é aquele momento do que não precisava comprar só porque estava na frente, acabe. Isso é interessante porque também no caixa ficava o cigarro. Exatamente. Então, todas essas questões desse consumo, a gente tem que olhar para isso, né? Como é que a gente pode diminuir? Como é que a gente pode educar sobre? Como é que a gente leva esse tipo de informação para a sociedade? As pessoas precisam entender, né, que as escolhas de alimentos que dão para a criança vão repercutir enormemente durante a vida. Tem algumas coisas definidas através da legislação, mas são tímidas ainda, né? Que é aquilo, nesses alimentos ultraprocessados, né? Diz assim, alimento alto em açúcar. Né? Tem aquela... Sabe, tem uma tarja. Tem uma tarja, isso, o que é importante. Isso é muito importante, assim, Mas é insuficiente. É insuficiente. Quem é um pouquinho mais velho viu todo esse processo acontecer nas embalagens, né? Antigamente não se tinha nada sobre questões nutricionais, né? Sim. Hoje existe, hoje tem que colocar lá gorduras super saturadas, a gente tem que colocar essas questões todas ali, mas existe uma necessidade de um letramento social. As pessoas precisam entender o que significa isso. Não pode ser só uma tabelinha ali que só vai bater o olho e passar adiante. A gente tem que entender a diferença de um alimento de qualidade e um alimento que está cheio de agrotóxico. Tu achas que a questão específica do cigarro, que o cigarro passou a ser... primeiro, inibir propaganda de cigarro, proibir propaganda de cigarro na televisão, e, enfim, né, não se vê mais, se viu durante muito tempo. E também aquelas imagens que nem na própria carteira de cigarro, do outro lado, que são imagens, digamos assim, ruins, de filmes de terror para assustar o fumante, né? Tu acha que no caso do cigarro talvez pudesse ser aplicado aos ultraprocessados? Pode, e já é, né? A gente mas é mais tímido, né? Os ultraprocessados são mais tímidos ainda, né? O cigarro existe já, a gente tem algumas questões, por exemplo, de impostos em cima, né? A gente sabe que... tem esse aspecto também. A gente sabe, por exemplo, né, que uma questão, assim, vamos lá. Essa questão ela é polêmica, mas eu quero entrar nela que eu acho que ela é importante. Quando a gente fala de consumo, né, de qualquer droga, vamos colocar assim, né? O álcool, por exemplo, né? O álcool, eu bebo cerveja, eu tomo vinho. Existe uma diferença entre tu consumir e tu ser um adito a isso, né? Então, a diferença entre tomar alguma vez álcool e tu ser um alcoólatra. Existe essa diferença, correto? A gente não busca nas propagandas que existem sobre cerveja, sobre outras bebidas, fazer com que a pessoa se vicie. O cigarro é um pouco diferente. A impressão que eu tenho com relação ao cigarro é que o vício é necessário para o negócio. E isso é um problema. Né? Isso é um problema. Sim. À medida que o vício se torna uma necessidade para o negócio, aí a gente está tendo uma questão onde a pessoa ela não consegue mais, de forma racional, simplesmente tomar uma decisão sobre utilizar ou não utilizar mais, porque existe algo mais ali, existe uma necessidade química, comportamental, social. Essa é uma diferença importante em relação às bebidas de álcool, né? De álcool, tomar uma taça de vinho por dia, tu não vai... Exato. Tá? E o cigarro, infelizmente, ele causa diversas doenças, né? Então, isso gera um custo também para o Estado. Vamos lá, isso reduz o tempo de vida de uma pessoa, né? A qualidade de vida da pessoa, e isso faz com que tenha mais pessoas procurando o SUS. E isso faz com que a gente tenha um gasto maior. O cigarro, hoje, ele recebe um imposto específico, que é um imposto alto, que é justamente para compensar os gastos que vêm pelo tratamento das pessoas com câncer e outros problemas de saúde que o cigarro podem acometer. Não estou entrando nesse tamanho ainda com relação aos ultraprocessados. Sim. Vamos devagar, tá, gente? Mas tem um particular, não sei se é verdade, mas tem uma particularidade. Foi um médico brasileiro que definiu esse termo ultraprocessados, porque antes só se usava processados. Eu não sei dizer, não conheço. Acho que é um médico, eu ouvi falar que é um médico paulista que teria, ou digamos, um pesquisador que teria resolvido criar esse nome.
Fica a pergunta aí, então. Aqui nós citamos 2 projetos teus, né, que estão em andamento, e tu comentou sobre essa dificuldade, né, o cenário político aqui não está favorável, então eu queria que tu contasse pra gente um pouco como tem sido ser vereador de oposição em Porto Alegre. Bom, gente, eu posso dizer pra vocês que, apesar de ser muito duro, eu tenho gostado muito. Tá, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. É a minha primeira vez, tá? Foi a primeira vez que eu fui candidato, né? Eu não era um nome conhecido do PT, não sou um cara que veio ali da militância clássica, digamos assim. Sempre fui um militante, né, no movimento estudantil, dentro da URGS cheguei a disputar o DCE, fui presidente do centro acadêmico, passei por todo esse processo, depois dentro dos movimentos da saúde, né, sempre como defensor do SUS, junto ao Conselho Municipal de Saúde, ao controle social, como trabalhador, sempre entendi que o meu trabalho também tinha que ser uma ferramenta, né, para transformação social. Então, sempre trabalhei dentro do SUS, sempre me coloquei nessa perspectiva. Mas, quando eu fui concorrer, eu realmente era um nome novo. E pouca gente me conhecia e pouca gente apostou naquele momento. Mas, felizmente, eu acho que consegui fazer uma campanha muito boa e entrei como um dos mais votados. Algo um pouco inédito, assim, né? E esse primeiro ano, que está quase acabando, tem sido um ano de muitos aprendizados. Né? Como é a primeira vez, então a gente montar a equipe, o primeiro dia que foi votar, nossa, o primeiro dia que foi votar não sabia nem o que fazer, qual botão que eu aperto, né? Então tinha toda essa questão, mas a gente tem conseguido fazer um mandato muito legal, assim. Eu acho que a parte da defesa da saúde, né, agora nos últimos anos, a gente tem visto, né, uma crise no estado com relação à saúde gigantesca. Porto Alegre não é diferente. Durante o inverno, a gente sabe da superlotação das emergências. Isso está, sim, vinculado com uma visão de gestão de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. A gente tem combatido isso, tem levado a visão dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde, que é algo fundamental. Ouvir quem está na linha de frente. A questão, né, do combate à fome é uma pauta importante para a gente. A questão do meio ambiente é uma pauta importante. Cultura é uma pauta importante. Então, são vários pontos que a gente tem trazido. A Câmara de Vereadores é um lugar peculiar, digamos assim. Não é um espaço muito fácil, né? A gente tem alguns... Ainda mais sendo minoria. Ainda mais sendo minoria, a gente tem alguns vereadores com uma visão muito bélica, né? E de uma forma muito baixa no seu discurso, assim, na sua forma de ação. E eu acho que hoje, nós que somos da oposição, temos conseguido fazer um trabalho muito bom. Não vou ser humilde aqui, eu acho que a gente está se esforçando e a gente está conseguindo bater de frente. E eu acho que isso não é fácil. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu via uma esquerda dividida, vi uma esquerda que não se reunia, que não debatia entre si, era cada um para o seu lado, a gente tinha as correntes, os partidos, e cada um ficava na sua corrente, no seu partido, e não conversavam com os outros. Nós estávamos quase 2 anos sem reunião da bancada de oposição. E a gente voltou a fazer isso. Eu me orgulho de dizer que sou uma das pessoas que tem brigado muito para a gente ter uma unidade dentro da esquerda, dentro da oposição, porque o trabalho deles, né, da direita, a visão de mundo deles é a visão individualista, é a sobrevivência do mais forte, é cada um por si. A nossa não. A nossa força está no coletivo, está na capacidade da gente juntar as pessoas para trabalhar junto e com mais pessoas ter mais força. Eu tenho trabalhado nesse sentido, de conseguir ter um diálogo dentro do Partido dos Trabalhadores, junto da oposição, com o PSOL, com o PCdoB, para a gente poder ter mais força e maior incidência. E eu acho que tem dado resultado. Eu sei que tem projetos grandes que estão passando em Porto Alegre, e eu quero dizer para a população que nos ouve, a gente está fazendo uma briga gigantesca, a gente fez uma briga gigantesca com relação ao DEMAI, agora contra a PPP dos lixos, a questão que está vindo aí do plano diretor, a gente está brigando. Os resultados provavelmente não serão os melhores, porque eles têm a grande maioria, e o governo distribui cargos para os vereadores da base, para que votem junto com eles, e a gente não tem uma força para conseguir combater isso. Mas a gente está batendo de frente, e a gente tem alguns ganhos. Eu tenho certeza que essa construção que a gente tem feito hoje vai repercutir no futuro. Eu queria que você falasse um pouco também com uma experiência, não como vereador, mas como médico, né?
2017, né? 2019. 2019. Na Nigéria. Era com Médicos Sem Fronteiras. Isso mesmo. Eu fui trabalhar lá, eu terminei a pediatria, né? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Eu sou natural de Santa Cruz do Sul, sou filho de trabalhadores, meu pai era vendedor de carro, a mãe trabalhava numa das fumageiras, lá em Santa Cruz do Sul. Eu vim para cá para estudar, para fazer a Universidade Federal, porque minha família não tinha condições de pagar uma universidade particular. E quando eu termino a minha formação, primeiro faço a medicina, depois eu vou para pediatria, né, também ali na URGS, no Hospital de Clínicas, eu começo a trabalhar nas emergências pediátricas da periferia de Porto Alegre. Cruzeiro, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, né, justamente onde a gente tem ali maiores vulnerabilidades. Né? O que tu encontrava lá, né? Olha, eu encontrava, acho que o Brasil de verdade, né? Brasil de fato estava lá, né? A gente via a realidade das crianças, das pessoas, e é uma realidade muito dura, né? As pessoas têm dificuldade por questões do trabalho, por questões de horário, por questões, né, de falta de educação, de saneamento, por falta de moradia. E fazer o atendimento dessa população sempre foi algo que me incentivou muito, né? Que me fazia caminhar. E nessa época eu ainda estava pensando muito que eu queria entender um pouquinho mais como é que isso se aplicava no mundo, o que estava acontecendo. E tomei uma decisão, né, que eu queria trabalhar junto com Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização não governamental, independente, né, ela trabalha com base em doações, 80 e tantos % lá é só com aquela doação de R$1 que tu pode fazer por dia, e tal, que a gente conhece, e que faz um trabalho muito sério, né, e me inscrevi para fazer parte. Eles têm um processo de seleção bastante rigoroso, não é assim para tu ir lá, né? E eu fui para a Nigéria numa primeira missão. A Nigéria é um país que tem muitas semelhanças com o Brasil. Ele é um país muito rico, no sentido de ter petróleo, de ter diamante, tem uma população muito grande, são em torno de 180 milhões de habitantes, mas ele é um país extremamente desigual. Né? Ele foi colônia da Inglaterra até 1960. Outra semelhança com o Brasil. Mas há 60 anos atrás, os ingleses ainda estavam lá. 60 anos, gente. Isso é pouquíssimo tempo. Sim. Né? Eles ainda estavam lá tirando petróleo e diamante. E isso deixou a sociedade totalmente desorganizada. A região norte, que fica mais próximo do deserto de Saara, é uma região que sempre foi muito pobre, né? Então sempre houve fome lá. Mas já faz agora em torno de 15 anos, existe um conflito armado na região nordeste da Nigéria com o Boko Haram, Estado Islâmico e o próprio governo nigeriano. Eu estive lá trabalhando na cidade de Maiduguri, que é a capital do estado de Borno, que é o estado mais ao nordeste. É uma cidade que ela está hoje sitiada, tem um processo de conflito naquela região, né? Um conflito armado. É uma cidade que ela é bombardeada, é uma cidade que a gente via ataques com helicópteros, com tudo mais. E muitas pessoas que moravam em torno daquela cidade tiveram que fugir para se abrigar, né? Eram refugiados. Eram pessoas muito pobres, né? Que procuravam refúgio numa cidade maior. Havia um êxodo rural também. Um êxodo rural, né? E a cidade que tinha em torno de 1,5 milhão de habitantes passou a ter 3 milhões de habitantes. Veja só, dobrou o número de habitantes. E são pessoas que chegaram sem trabalho, sem terra, sem casa. E a cidade sem condições de abrigá-la. Uma cidade sem condições, no meio de conflito armado. A Nigéria tem faculdade, tem empresa, tem indústria e tem médicos formados lá. Mas ali naquela região tem poucos especialistas. Eu fui para lá para comandar um grupo de 12 médicos nigerianos no atendimento a crianças com desnutrição infantil. Né? Então, eu cheguei, era um hospital com mais ou menos 100 leitos, né? A gente tinha ali um grupo em torno de 200 trabalhadores, apenas 15 eram de fora, né? De outros países. Era um hospital de campanha. Era um hospital de campanha, lonas, né? E um hospital de nível 0 de condição, ou seja, a gente não tinha exame, a gente não tinha raio-x, não tinha nada, era muito aquela medicina de base mesmo. Escutar o paciente, fazer o exame físico, entender os problemas e fazer o tratamento. E nós ajudávamos muita gente, né? Eu atendia crianças com desnutrição, mas que também tinham malária, cólera, sarampo,
Eu estou falando de um lugar onde não existe SUS, onde não existe um sistema público de saúde para fazer atendimento. Então, se tu queria atendimento em um hospital, tu tinha que pagar. As pessoas não tinham dinheiro para isso. Né? Então, o Médicos Sem Fronteiras está lá e fazia esse atendimento. A gente atendia em torno de 5.500... O Médicos Sem Fronteiras lá era o SUS, então. O Médicos Sem Fronteiras lá fazia o papel do SUS. Exatamente. A gente atendia em torno de 5.500 pacientes por mês, todos com desnutrição infantil. Em torno desses, uns 500 ficavam internados conosco. Eu vi muitas crianças morrerem nesse período. Agosto, que é o mês onde a gente tem o maior... Né, a maior agudização da questão da fome, porque é o período da seca, onde acaba, né, o alimento. Eu vi 27 crianças morrerem em um mês, né, então algo bastante difícil. Mas ao mesmo tempo a gente via mais de 5.000 sendo salvos, né, então a gente conseguia fazer muito. E ali foi um período muito importante para mim de crescimento pessoal, assim. Eu que sempre Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 8 meses, né, era uma missão de 6 meses, né, mas eles precisavam de gente para mais tempo, então eu fiquei mais um tempinho. Sempre nesse lugar? Sempre nesse local, né? Eu ficava num alojamento e do alojamento eu ia para o hospital. A gente não podia passear por lá, né? Eu sou um homem branco, né? E destoa bastante da população local e sempre havia risco de sequestro, riscos de ataque. Então praticamente é do alojamento para o hospital, do hospital para o alojamento. Exatamente, durante 8 meses. Ouvindo helicóptero passar, tinha dias que a gente ouvia bombas ao longe, mas era sempre um momento tenso, mas que ao mesmo tempo foi muito feliz, assim, eu não posso negar, isso foi um momento de conhecer muitas pessoas boas, pessoas que estavam lá dispostas a ajudar, a mudar. E também foi um momento de revelação para mim, foi lá que eu decidi que eu deveria entrar para política partidária, né? Naquela época eu já me entendia como um militante, como uma pessoa com uma missão social, mas eu comecei a perceber que os problemas que a Nigéria tem, né, e tinham naquela época, precisava ser resolvida por nigerianos, né? Era obrigação deles conseguir acabar com a guerra, acabar com a fome, montar um sistema público de saúde. O meu papel, por mais importante que fosse, por mais que eu tivesse ajudado muita gente, não cabia a mim, ali não era o meu lugar de fala. Onde é que era o meu lugar de fala? Era no meu país, no meu estado, na minha cidade. Então, quando eu voltei lá da Nigéria, no final de 2019, eu já voltei querendo entrar para um partido, né? E estava ainda me organizando, porque eu ia para Serra Leoa no ano seguinte. Ah, sim. Né? Só que 2020, bum, veio a pandemia. E aí eu fui convidado, como eu já tinha experiência em gestão, né? Eu sempre gostei dessa área. Eu fui convidado para ser coordenador médico de uma das UPAs, que é a UPA Bom Jesus. Né? E peguei toda a fase da pandemia. Então, aquela questão da superlotação, 600%, falta de ventilador mecânico, a gente tem que escolher quem vai, quem não vai para ventilação. Peguei tudo aquilo ali no meio do caos, né? Sim. E aí, acabou que a missão para Serra Leoa não aconteceu. Mas aí, tu também esteve presente, atuando na crise humanitária no território Yanomami, né? Exatamente. Logo depois que o governo Lula assumiu, né, a gente começou a olhar para o Brasil e entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo no nosso território. A gente olhou um pouco melhor e viu o que o garimpo estava causando na região da Amazônia. A destruição da mata, a destruição dos rios e uma perseguição gigantesca contra a população indígena, né? Eu acho que já foi em janeiro de 2023 começou a sair as primeiras imagens na imprensa, onde a gente conseguiu ver crianças, né, Yanomamis, com um quadro de desnutrição severa, igual aos que eu via lá na África. Exato, eu te perguntar se na semelhança, né? São situações similares. Similares e, assim, com uma dor muito grande de ver isso acontecendo no nosso país, assim, né? O governo federal logo organizou a Força Nacional do SUS, né, para poder fazer uma intervenção naquele local. As primeiras missões foram missões de reconhecimento do local e montagem de infraestrutura, e quando eles começaram a fazer o atendimento, eles precisavam de profissionais que tivessem experiência no tratamento de crianças com desnutrição. E aí eu fui chamado. Então eu fui fazer uma missão junto, né, com a Força Nacional do SUS. Eu fui para o território Yanomami, eu fui para o polo de Surucucu, que foi o principal polo de atendimento, bem no meio da mata, né? A gente foi de helicóptero para lá, fazia o atendimento direto também num hospital de campanha às crianças com desnutrição.
E além de fazer o atendimento ali naquele polo, a gente também ia até as aldeias, né, para poder fazer vacina, pesagem, tratamento de malária, né, para aquela população. E ali os relatos muito fortes, né, de pessoas que foram expulsas dos seus locais, o rio destruído. É importante entender que para o garimpo funcionar, precisa da água, né? A terra é peneirada dentro do rio. E isso deixa com que vários dejetos fiquem no rio. E junto disso vai o mercúrio. Que o mercúrio serve para separar o ouro de outros metais impuros. Sim. E esse mercúrio é extremamente tóxico. Isso vai para o peixe, vai para a planta, vai para os animais e vai para os indígenas. Então a gente viu um grande número de pessoas adoecendo e a gente vai ver uma maior ainda consequência no futuro da exposição ao mercúrio. Sobretudo para as mães que estavam gestantes naquele período. Então, ainda veremos consequências desse genocídio que aconteceu com a população Yanomami. Você está falando sobre mercúrio, sobre água, me lembra o caso que deve conhecer, que é o caso da Baía de Minamata, no Japão, que uma empresa, uma grande indústria, começou a liberar mercúrio e uma aldeia de pescadores consumia esse peixe. E as pessoas, as mães, as grávidas tiveram crianças com defeitos. O que acontece, né? Até uma questão que é importante todo mundo entender. O mercúrio que está presente lá na Amazônia, ele chega até nós aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que na época, ainda em 2023, foram feitos alguns estudos com peixes que a população aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, consumia e foi achado mercúrio. Isso se deve muito à questão, né, de peixes que vêm de outros locais e como que isso, esse metal de depósito, ele não sai do nosso corpo. E ele não sai do corpo dos peixes, não sai do corpo dos animais. Isso fica e vai sendo transmitido. O mercúrio, ele age diretamente na parte dos neurônios, né? E ele afeta muito a questão de movimento. E quando tem uma criança, né, na barriga da mãe, uma gestante, esse mercúrio ele pode causar diversas deformações na criança, sobretudo na questão da parte neurológica e na parte que faz do controle dos movimentos. Então, algo bastante triste, assim, da gente ver e saber que isso ainda está acontecendo aqui no Brasil. Faltando um pouco, né, você participasse da CPI da Pousada Garoa. Participei. Né, em que 11 pessoas morreram num incêndio, né? É curioso que essa coisa essa coisa terrível que aconteceu na Pousada Garoa, ela aconteceu e semanas depois veio a pandemia, né? Veio a enchente. Né? E ela meio que foi substituída, quer dizer, um horror foi substituído por um horror maior ainda, né? Mas, então, essa CPI concluiu que apenas agentes privados tiveram a ver com os acontecimentos trágicos da pousada, e os agentes públicos foram isentados. Era isso que tu imaginava que ia acontecer com o desfecho dessa CPI? Era isso que eu imaginava que ia acontecer, sabendo da correlação de forças que existem lá. Mas não foi isso que a gente viu. Né? Essa CPI que foi uma importante CPI, que ela foi presidida pelo vereador Pedro Ruas, um grande amigo, um grande professor, sou um fã do Pedro, gosto muito dele, converso muito com ele, tenho aprendido muito com ele. A gente sabia, porque a CPI, ela tem uma proporcionalidade, né? Então, para se compor, os vereadores que vão estar lá, a gente ia manter a proporcionalidade de ter apenas 1/3 da oposição fazendo parte da CPI, e o restante, inclusive o relator, que é quem daria a condenação, digamos assim, entre aspas, né, que faria o relatório final, era do governo. E aí a gente sabia que o resultado do relatório seria um relatório positivo para o governo. Então, inocentou todo mundo, o governo não tinha nada a ver. Mas para nós foi muito importante fazer aquela CPI, porque a gente pôde ouvir as pessoas que estiveram envolvidas, né? Desde o ex-secretário, né, o ex-presidente da FASC, o ex-secretário da parte de direitos humanos, ouvir os moradores, né, ouvir os trabalhadores do local, quem fazia o atendimento da assistência social. A gente pôde conversar com todo mundo e ver que existiam diversos problemas ali, aquilo ali estava anunciado que iria acontecer, inclusive anunciou-se. A gente teve
meses antes, um incêndio numa outra... Onde morreu uma pessoa onde também. morreu uma pessoa. Você já sabia que aquilo ali ia acontecer. E não foi feito nada. Aí eu quero voltar lá para aquele ponto inicial, quando a gente começou a falar do fechamento da Cozinha da Zenha. Eu falei para vocês que o fechamento da Cozinha da Zenha fazia parte de um projeto de higienização social. O que aconteceu na Pousa da Garoa não é diferente. Gente, eu quero conversar com todo mundo que está nos escutando. A gente está tendo agora a questão do plano diretor. O plano diretor ele é muito importante. O plano diretor da cidade, ele vai definir questões, né, que a gente gosta de falar, meio ambiente, transporte, tal. Mas, na verdade, o que ele vai definir mesmo é o tamanho dos prédios e como é que esses prédios vão se dar dentro de Porto Alegre. E por que esse é o ponto principal para eles, para a direita? É porque é ali que se vai dar o quanto de lucro que, que a indústria imobiliária vai ter. Esse é o grande ponto, tá? E o que acontece? Quanto maior e mais largo for o prédio, melhor para eles. Porque daí eles podem construir e ter um lucro gigantesco. E a gente sabe a campanha de quem eles patrocinam depois, tá? Hoje, houve uma compra de terrenos, tanto ali na região do 4º Distrito, como na região do centro, por preço barato. O centro tá meio capenga, o 4º Distrito tá totalmente abandonado, então tá tudo muito baratinho. Então tu compra barato. Só que como é que funciona a especulação imobiliária? Compra barato para vender caro. E aí como é que a gente faz para valorizar, entre aspas, esses territórios, né? A gente retira a população em situação de rua, a gente coloca um barzinho lá, né, com cerveja, uma cerveja de boa qualidade, né, a gente enfeita o local e aí aquele local começa a valer mais. E aí a gente tem uma valorização da especulação imobiliária. Tudo que a gente tem visto hoje, e aqui eu quero trazer, né, o projeto Contra os Catadores, projeto que vai ser votado agora na Câmara de Vereadores, na quarta-feira que vem, provavelmente, né, é um projeto anti-catador, é um projeto que basicamente proíbe que as pessoas que estão, muitas delas em situação de rua, em alta vulnerabilidade, que vivem da reciclagem, que fazem um trabalho fundamental para a sociedade, são trabalhadores, gente, são trabalhadores que estão lá catando as latinhas, eles vão ser proibidos com multa de R$8.000. Gente, a prefeitura quer multar em R$8.000 quem estiver catando latinha nas ruas. Quer fazer isso para quê? Para tirar essas pessoas da região central de Porto Alegre. Justamente ali onde a gente tem centros de reciclagem, justamente ali onde a gente tem uma grande parte da população que é catadora, isso vai ser uma forma de conseguir retirar aquela população de lá. O combate às cozinhas solidárias também uma forma de tu retirar as pessoas que são daquele local. O projeto Contra as Cozinhas, ele é um projeto que ele não é só contra as cozinhas, ele é contra a distribuição de alimentos na rua. Esse é o ponto. Eles querem evitar com que tenha distribuição de alimentos lá no 4º Distrito, no Túnel da Conceição, no centro. Eles querem retirar essa forma de sobrevivência da população para higienizar e limpar, no pior sentido da palavra, o centro da cidade de pessoas que são de baixa renda. É isso que eles querem fazer. E com isso, eles conseguem valorizar aqueles imóveis e conseguem dar mais lucro ainda para a especulação imobiliária. É um plano nefasto. Sim, por isso que também é importante citar os movimentos sociais que estão tentando fazer essa retomada no centro e no 4º Distrito, né? Porque também é uma questão da habitação dessas pessoas, né? Mas eu queria ouvir de ti, como vereador, né? Porque ano que vem a gente também tem eleições decisivas. Qual a tua expectativa, né? Para o cenário político aqui em Porto Alegre, mas também para o país? Olha, eu acho que para o país, eu estou muito ansioso pelo Tetra do Lula, né? Eu acho que o Tetra vai vir. Eu sei que não é fácil, a gente teve um governo muito difícil, né? Um governo muito difícil, tendo em vista que o parlamento, né, o legislativo, estava na mão da direita e da extrema-direita. Não é fácil governar assim, a gente não conseguiu aprovar vários dos projetos que o PT tinha, mas mesmo assim a gente consegue ver uma diferença gigantesca entre o que é um projeto que vai fazer valorização da saúde, que vai fazer, né, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve o crescimento do GHC, né, o Grupo Hospitalar Conceição. Gente, o que cresceu esse grupo hospitalar nos últimos anos, com um hospital oncológico novo, com aumento de atendimentos, com redução das filas de cirurgia, foi impressionante. Impressionante. Enquanto o Rio Grande do Sul se afunda numa crise na saúde, quem vem salvar é o governo federal, através do Hospital
lá, né, do Grupo Hospitalar Conceição, do Hospital de Clínicas também, que é um hospital federal, a gente consegue aumentar o número de atendimentos. Eu acho que para mim é muito claro que o governo federal, por mais que tenha várias dificuldades, tem feito um ótimo trabalho, e eu estou vendo a reeleição do presidente Lula logo adiante. O cenário aqui no estado é um cenário mais difícil, né, eu sei disso. Eu estive junto com o ex-governador Tarso, a gente esteve fazendo algumas reuniões com diversos políticos, né, do campo mais à esquerda, numa visão de unidade. Eu acredito que nós teremos uma unidade, talvez não tão grande quanto gostaríamos, não sei da possibilidade ainda do PDT estar ou não estar junto, mas eu acredito que nós teremos uma unidade entre a esquerda, e vejo que a gente tem sim chances de ganhar o governo aqui do estado. Não é uma tarefa fácil, a gente sabe das dificuldades, a extrema-direita está muito bem organizada, mas vai ser uma eleição fundamental para o futuro, né? E eu acredito que junto com o governo federal, junto com o apoio do presidente Lula, a gente pode chegar mais longe. Prensa na imprensa. Ok. Vamos para o Prensa na Imprensa? Vamos. Bom, o que eu queria falar hoje nesse espaço do Prensa na Imprensa é assim, contar do meu espanto com que devido à naturalidade com que a mídia, eu falo a mídia empresarial, né, tem recebido esse afundamento dos barcos, tanto no Caribe quanto no Pacífico, feito por navios norte-americanos, barcos que são supostamente de narcoterroristas, só que não se sabe porque os barcos são afundados sem abordagem, sem nada, e já morreram 50 pessoas. E isso é descrito simplesmente assim: não, afundou mais um barco, tá? Bombardeou e afundou, atingiu mais um barco e tal. Esses ataques eles violam o direito internacional, né? Segundo a própria ONU já observou, né? E de modo geral, a mídia tem feito o que a gente chama de olho branco para esse tipo de coisa, tratando isso como se pertencesse, digamos assim, ao espaço da normalidade. Isso não é normal, né? E aí eu vou chegar em outro assunto, né? A mídia também achou, até certo ponto, bastante normal o que aconteceu e que continua acontecendo em Gaza, e continua chamando de guerra o que não é guerra, é outra coisa, né? E esse mesmo modo de encarar as coisas está sendo feito agora, diante disso que aconteceu no Rio, né, chamando de ação, operação, mega operação. Olha, guerra em Gaza e operação no Rio são marcas de fantasia para genocídio, para massacre, né? Eu acho que a mídia tem que usar as palavras certas para aquilo que a situação exige, né? Então, aliás, esses três modos operandi, né? O modo operandi do governo Trump no Caribe e no Pacífico, o modo operandi do governo Netanyahu em Israel e o modo operandi do governo Castro no Rio são extremamente parecidos, né? Aquelas pessoas que são vitimadas não interessam. Agora, isso pode ser o modo operandi dele, mas não pode a mídia aceitar, digamos assim, pacificamente normatizar uma situação tão grave como essas três situações. Eu acho que a palavra genocídio, a palavra massacre, né, a palavra violação ao direito internacional tem que ser usada. Do contrário, nós nos desmoralizamos juntos, nós jornalistas, com esses autores de massacre, de genocídio, né? Então, é esse recado que eu queria deixar aqui. E antes da gente ir para o nosso Figuraça da Semana, eu queria aproveitar para convidar os nossos ouvintes para apoiar o nosso jornalismo a contar o que a mídia tradicional não conta. Então, acessem aí, apoia-se/Amigos do Brasil de Fato RS. Figuraça da Semana. Já foi figuraça, eu acho, não me lembro. Nós temos 2 anos aqui,
2 anos no programa, no podcast, e eu acho que ele já foi figuraça. Mas para mim uma figuraça óbvia é o Lula, especialmente depois dessa gira pela Ásia aí, que foi bastante bem sucedida pelo que a gente leu e ouviu e viu, embora os resultados não tenham vindo ainda, né? Mas acho que o Brasil entrou nessa história a contragosto, né? Porque foi puxado para essa história das relações com os Estados Unidos, mas ele está saindo maior do que entrou. Então, meu voto é para o Lula. Posso comentar também? Pode, claro, olha, pode e deve. Eu não vejo como qualquer possibilidade diferente de ser o Lula nesse momento, assim, né? É muito bom a gente ver que a gente tem um presidente que realmente tem uma capacidade internacional de peitar de frente, vamos lá, né? O maior país do mundo, né? Com o maior poder militar. A gente acabou de conversar aqui, né? Essa questão que tu trouxeste sobre a Venezuela e também sobre o que acontece em Gaza tem um dedo muito forte dos Estados Unidos Certamente. lá. E esse tipo de massacre, que para mim tem tudo a ver com a política da necropolítica, né? Exato. Que é onde a gente consegue, através da política, decidir quem tem ou não tem o direito de viver, quem tem ou não tem o direito de morrer, né? Consegue dizimar com populações inteiras. O presidente Lula, eu acho que teve um papel fundamental, estratégico, onde por vários caminhos diferentes conseguiu cercar o presidente Trump, né? Conseguiu, desde a parte econômica, local dos Estados Unidos, puxar o tapete, dos empresários aqui do Brasil também, que também tinham interesse lá, conseguiu fazer essa pressão, e mais, conseguiu defender a soberania nacional. Gente, esse pessoal da direita se diz patriota, não são patriota nunca. Aquilo ali não é patriotismo, né? Pelo amor de Deus, não é vestir uma camiseta amarela que vai te fazer patriota. O que vai te fazer patriota é defender os direitos da população do nosso país. E o presidente Lula fez isso. Então é isso, gente. O nosso figuraça da semana é o presidente Lula. Obrigada, Alexandre, pela tua presença aqui. Olha, muito obrigado pelo convite. Queria dizer que estou à disposição, quando quiserem, só me chamar. Querendo falar sobre saúde, querendo falar sobre qualquer tema aí da política aí do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, estou à disposição. Muito obrigado. E estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast De Fato, mas antes não esqueça de curtir e compartilhar o nosso episódio e deixe o teu comentário com teu feedback e sugestões. E aqui a gente vai deixar uma indicação, o Cine Bancários aqui do Cine Bancários é um dos raros cinemas de calçada de Porto Alegre e aqui mesmo na Rua General Câmara 424. E tem uma programação do melhor do cinema brasileiro. Neste sábado, às 19 horas, acontece a pré-estreia do novo filme de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura. Não perca! Quero aproveitar mais uma vez para te convidar para apoiar o nosso jornalismo a contar o que a mídia tradicional não conta. Então, mais uma vez, acesse aí apoia-se/Amigos do Brasil de Fato RS. E lembrando que se você tem um recado pra gente, crítica ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação através do e-mail redacãors@bdfestados.com ou pelas redes do Brasil de Fato RS. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.